Bom, então seguindo aqui, acho que as considerações feitas uma perspectiva mais crítica, assim, acho que já são suficientes, né? A gente vai acabar retomando um pouquinho disso ao longo das aulas, naturalmente, esse tema vai voltar a surgir. E eu queria agora falar um pouco mais positivamente, assim, né? Não o viés crítico do tradicionalismo, dos autores tradicionalistas, dessa visão tradicional, mas explicando qual efetivamente é a visão tradicional relativa ao simbolismo. E me parece que o ponto fundamental aqui para a gente entender em que consiste o simbolismo numa perspectiva tradicional, a ideia central me parece ser a de correspondência, tá? Isso significa o seguinte: já disse algumas vezes que numa visão tradicional não existe nada arbitrário, tá? Nada aleatório quando se diz que determinada coisa simboliza a outra. Pelo contrário, existe uma correspondência real. E isso se relaciona diretamente, nessa visão tradicionalista, com uma ideia de que... vou entrar aqui em assuntos densos, tá? Mas a ideia de que Deus, né, a divindade, enfim, o absoluto se manifesta por meio de seus nomes. Por meio dos nomes divinos que Deus se faz presente no mundo de inúmeras formas, tá? E as coisas que são criadas por Deus são manifestações em alguma medida do próprio Deus, tá? Isso não é panteísmo, tá? Isso não é dizer que Deus é a pedra, mas sim é dizer que a pedra, por exemplo, manifesta algum aspecto da divindade em algum nível, tá? E por isso ela foi criada. Seria impossível a criação de algo fora em absoluto de Deus, porque seria o próprio não ser. Então a criação tem necessariamente uma correspondência. As coisas criadas têm correspondência com outras coisas criadas, em última análise tem correspondência com o mundo espiritual supremo, em alguma medida, tá? E é por isso que se diz, tá, nos escritos tradicionais, que para o homem que tem olhos para ver, o que obviamente é muito difícil, mas é o que a gente busca, né? Mas obviamente é um percurso muito longo e difícil, mas para o homem que tem olho para ver, tudo são símbolos em última análise, tudo são metáforas. O mundo inteiro manifesta a todo tempo a grande glória de Deus e fala das coisas divinas. A gente precisa só entender como que essas coisas são ditas para nós a cada momento, né? Quando a gente dá um passeio, anda no meio das árvores, olha para o céu, vai para a beira do mar, contempla a natureza, percebe as estações do ano, enfim, vai entendendo os ciclos da vida, ciclos de nascimento, ciclo de morte. Tudo isso diz coisas sobre Deus, sobre criação, sobre renovação, sobre mudança, sobre as leis da vida, sobre as coisas mais altas da existência, tá? Então vou dar um exemplo, tá? Obviamente o tema é muito complexo, mas a gente pode pensar no seguinte: a essência de Deus, isso tem muito debate teológico, mas só para simplificar aqui o raciocínio, a gente pode dizer que a essência de Deus em algum nível ela é de fato incognoscível. No mundo ortodoxo isso é dito de forma talvez mais clara, né? Eles dizem que a essência de Deus não pode ser conhecida, mas suas energias podem ser conhecidas. Essas energias têm sim a ver com alguma medida de manifestação de Deus dentro do mundo criado. De qualquer forma, por mais que seja incognoscível, por mais que a gente não consiga acessar, em última análise, a realidade divina, ela existe, tá? E o fato de a gente não saber e não poder saber do que se trata não significa que ela não existe, ela está lá. Agora, essa realidade suprema de Deus, ela traz alguns atributos que a gente pode conhecer, inclusive pela razão, né? Então, Deus, nesse sentido supremo, é o Criador, por exemplo. Não só o Criador, é aquele que além de criar, sustenta a vida com seu ser. Quando a gente olha para o Sol tem justamente esse sentido para nós, né? Então, naturalmente, ele se expressa como um símbolo natural de Deus, porque ele corresponde, pela sua própria natureza, a essas características do Deus inefável. Porque o Sol, embora, enfim, não crie no mesmo sentido em que Deus cria,
O Sol fornece a energia necessária para que a vida floresça sobre a Terra. E o Sol também fornece a energia necessária para que a vida se mantenha sobre a Terra. Se um dia o Sol se apagar, o mundo inteiro se apaga, a vida, pelo menos a vida tal como a gente conhece, vai deixar de existir. Então existe uma correspondência clara, tá? Então, por isso que o Sol não é um símbolo arbitrário de Deus, tá? Por isso que as referências que se fazem ao Sol, e o Sol pode simbolizar outras coisas, mas quando se utiliza o Sol para simbolizar Deus, isso se justifica porque é uma correspondência real entre a natureza do Sol e esses atributos divinos mais elevados, tá? Da mesma forma, Deus manifesta a sua pureza dentro de pensando numa teologia não só cristã, mas vamos pensar aqui no cristianismo, mas se a gente for para as outras religiões, a gente vai encontrar formulações muito parecidas, tá? O caráter elevado de Deus, ele se manifesta concretamente em algumas criaturas igualmente elevadas, não igualmente elevadas, mas elevadas num sentido similar à elevação que é própria ao Espírito Absoluto Todo-Poderoso de Deus. E essas criaturas existem na natureza, embora a gente não possa vê-las. E essas criaturas são as hierarquias angelicais, tá? Na teologia cristã, isso vai receber outros nomes em outras tradições religiosas. Percebam que esses seres, eles não são materiais, pelo menos não no nosso sentido de materialidade, eles são seres espirituais. E a existência deles como seres espirituais simboliza naturalmente, tá? Por essa característica, uma característica essencial que existe só no plano mais puramente elevado, mais puramente espiritual, mais puramente absoluto, que é essa transcendência absoluta de Deus. E os anjos manifestam isso. Eles não são seres carnais, eles são seres espirituais e de alguma forma eles simbolizam, portanto, eles são seres em si, e além de serem seres em si, eles simbolizam uma realidade superior a eles mesmos, que é essa inefabilidade absolutamente transcendente do próprio Deus. E quando a gente passa para o nível mais baixo, todas as referências ao céu, que se distancia da terra, né, as coisas que se elevam, os animais que se elevam, os animais que voam, principalmente animais brancos, pombas brancas, que também tem um sentido de pureza, mas esses animais que voam, também por sua própria natureza de leveza, né, capaz de superar a força gravitacional que traz as coisas para baixo, para a matéria. Então, esses seres, essas criaturas têm essa característica de elevação, também naturalmente, por conta dessas características, simbolizam o próprio Deus. E assim por diante. Tá? A gente pode pensar em outros exemplos. Existe uma ordem universal. Tá? Uma ordem universal que também ela é em si mesma incognoscível. Tá? A gente não consegue entender exatamente que ordem é essa. É um mistério. É um mistério que no Ocidente assume o nome de justiça e variações desse nome de justiça, né? Embora hoje nosso conceito de justiça tenha se perdido, né? Esteja muito longe desse conceito original. Talvez fique mais fácil compreender esse sentido de justiça se a gente pensar no Tao dos chineses, pelo menos em alguma medida, né? Como como algo que a um só tempo é inefável, é impossível de ser nomeado, né? Como o próprio Tao Te Ching diz, mas que se manifesta em alguma medida ordenando todas as coisas, embora sem participar ostensivamente das coisas que ele próprio ordena, né? Ele se mantém afastado e ao mesmo tempo ordena, por um grande mistério. Ou se a gente pensar nas doutrinas hindus, a ideia de Dharma tem a ver com isso, né? O grande Dharma do universo que ordena todas as coisas e faz com que o universo tenha uma harmonia própria, né? Que as criaturas se movimentem de uma forma harmônica, uma complementando a outra, que os grandes astros, os grandes planetas, os grandes corpos celestes também se movimentem de uma maneira que faça sentido e que, no final das contas, acabe possibilitando, por exemplo, a vida aqui na Terra por um equilíbrio muito sutil. E quando isso desce para o plano humano, as coisas que são sólidas, as coisas que têm forma bem definida, ou as coisas que o homem constrói
conforme orientações divinas, como por exemplo os templos, né, as narrativas, principalmente no Antigo Testamento, narrativas muito específicas, orientações muito específicas sobre como os templos deveriam ser construídos. E essa construção dos templos, em conformidade com essa grande lei, faz com que os templos acabem sendo quase retratos concretos, sólidos, estáticos dessa grande lei universal, tá? E todas as figuras que tem, enfim, tem forma cúbica, que tem forma retangular, que tem forma quadrada, que tem forma retilínea, normalmente apontam para essa realidade de uma ordem absoluta do universo que se manifesta aqui. E assim por diante, tá? Poderia dar muitos outros exemplos. E outra questão fundamental o homem, né, o ser humano, nesse grande espetáculo simbólico, cósmico, ele tem um lugar muito especial na medida em que ele se situa basicamente no centro de tudo isso, em que ele comunga, né, tanto do espírito quanto do corpo, né? Essa é uma característica fundamental do ser humano. Então, de alguma forma, o próprio ser humano simboliza em si os diferentes dados, as diferentes realidades universais, desde as mais elevadas até as mais rasteiras. E isso, enfim, voltando naquele exemplo do Deus inefável que cria e que sustenta a criação por sua vontade e por sua, em última análise, por sua energia, que dá energia a todas as coisas, e obviamente o Sol, como eu afirmei aqui, é uma correspondência disso. É muito claro também que a gente olhar para o ser humano e perceber que o coração é o órgão que corresponde, né, pensando em correspondência, a essas mesmas funções, né? O coração que nos mantém vivos, que nos energiza a todo tempo. Justamente da mesma forma como o Sol sustenta a vida sobre a Terra. O coração sustenta a nossa vida individual aqui, como pessoa com um corpo específico. E essas são as múltiplas correspondências que sempre perfazem a grande harmonia da criação universal. Tá? E é por isso que se diz também em linguagem tradicional que o ser humano é um microcosmos, no sentido justamente de que existe o grande cosmos, né? Existe o grande universo com seus mistérios, mas existe também um reflexo, a gente pode dizer, uma reprodução desses grandes mistérios universais na existência de cada ser humano individual. E por isso que cada ser humano, como se diz, é um mundo em si, é um universo em si, é um cosmos em si mesmo, numa dimensão menor, mas essencialmente a mesma, tá? Essencialmente de uma natureza idêntica à natureza do cosmos em seu todo. E nesse sentido é como se o universo, por meio, especialmente dos seres humanos, se manifestasse a forma de fractais, em que as menores partes misteriosamente revelam as mesmas propriedades da grande figura. E isso é o que nos torna, nesse grande cenário, tão especiais, né? Nós, como seres humanos, como em alguma medida, embora muito mais distantes de Deus e do plano espiritual do que os anjos, ao mesmo tempo o ser humano pode ser encarado, isso também é uma nota comum nas doutrinas tradicionais, como portador de uma dignidade talvez maior do que a dos próprios anjos, na medida em que os seres humanos acabam, por sua constituição mesma, incorporando elementos desde os mais altos até os mais baixos e, portanto, incorporando em si os elementos da integridade universal. Quando a gente pensa no ser humano como sendo constituído de 3 dimensões, né, como eu já disse aqui antes, o corpo, a alma e o espírito, isso significa que o ser humano é constituído em si, ele tem em si essa inteireza plena de todo o cosmos, desde a matéria, passando pelo reino intermediário,
o reino psíquico, o reino do indivíduo, do ego, dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas fantasias, das suas imaginações, até o reino mais elevado, o reino da objetividade pura, o reino das coisas mais altas, o reino celestial, que é sim o reino dos anjos, mas também é o reino dos homens. Por mais que os homens sejam amplamente ignorantes dessa possibilidade que existe neles. Tá? E esse é o valor central do homem como um símbolo. Por isso que muitas vezes a simbologia referente ao homem se utilize de elementos que tragam também essa ideia de uma ligação entre o que há de mais baixo e o que há de mais alto. A árvore se inscreve então como um símbolo do homem, justamente por isso, porque a árvore tem raízes fincadas na terra e ao mesmo tempo a árvore se eleva em direção ao céu. E a árvore de alguma forma então corporifica essa dinâmica e por isso que ela é um símbolo dessa integridade, que é a integridade do próprio ser humano. Tá bom, gente? Então, ó, esse tema é muito difícil, é muito intrincado, poderia continuar aqui falando por muito tempo, mas eu acho que essas orientações, por enquanto, essa passada panorâmica por esse tema já nos permite um vislumbre do que é o simbolismo nesse sentido mais tradicional. Tá bom, gente? Desculpa aqui essa tosse no final. Daqui a pouquinho a gente continua. Tá bom? Obrigado, até mais.